Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos, estamos de volta com o programa Caminho e Verdade. Vamos fazer uma oração antes de trazer a palavra dessa sexta-feira. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus amado e Pai misericordioso, obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estar compartilhando e meditando na Sua palavra. Pai, eu venho nessa manhã pedir para que a Tua palavra dada aqui hoje penetre em nossos corações e nos faça refletir, nos faça pensar a respeito dos Teus ensinos, Senhor. Que nós venhamos praticar aquilo que ouvimos, aquilo que vemos na Tua parte, aquilo que enxergamos na Tua palavra. Que nós possamos colocar em prática tudo o que o Senhor vem nos ensinando diariamente. Que a Tua palavra seja base para as nossas vidas. Isso eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos meditar na passagem que está no livro de Lucas. Lucas capítulo 13, do verso 1 ao 9. Livro de Lucas capítulo 13, do verso 1 ao 9. A versão que eu vou ler aqui é a ARA, Almeida Revista e a Atualizada. E diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, Jesus, porém lhes disse: Pensai que esses galileus, eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus responde: Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ela está ocupando inutilmente essa terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que o escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não vier, mandarás cortá-la. Irmãos, o contexto aqui dessa passagem do capítulo 13 e desses versos de 1 ao 9, o contexto aqui mostra que Jesus estava falando sobre um juízo vindouro, a que todos serão submetidos. Ele diz isso lá no capítulo 12, dos versos 35 a 40, e também sobre a necessidade de nós acertarmos a nossa vida uns com os outros. E aí, o contexto é esse. Aí algumas pessoas chegaram para informar Jesus de uma tragédia que tinha ocorrido lá em Jerusalém, que Pilatos mandou matar alguns galileus lá no pátio do templo, enquanto eles estavam sacrificando, E aí Pilatos misturou o sangue dessas pessoas mortas com o sangue dos seus sacrifícios. Esse é o contexto. E essas pessoas chegaram a Jesus para contar esse fato, o que tinha acontecido. E nós não sabemos a motivação de Pilatos, a Bíblia não diz, a história não diz nada sobre isso também. Esse fato está registrado aqui apenas na Escritura, mas nós não podemos entender ou compreender por que isso aconteceu. Mas nós podemos pressupor algumas motivações
motivações possíveis, né, para Pilatos ter feito isso. E a primeira, talvez, motivação seria colocar Jesus contra Pilatos. Essas pessoas chegaram a Jesus para contar uma notícia, né, uma trágica notícia para Jesus, e talvez esperassem de Jesus alguma atitude contra Pilatos, porque Pilatos ali havia sacrificado algumas pessoas no templo, né, havia profanado o templo. Talvez essa seria a motivação daquelas pessoas chegarem a Jesus para contar este fato. E como Jesus era galileu, ele pertencia à jurisdição de Herodes, né, o propósito dessas informações ou dessas pessoas informantes, talvez, seria que Jesus se posicionasse politicamente, né, diante desse massacre. E essas pessoas pensavam que Jesus atrairia a raiva de Pilatos. Não sabemos, a história não diz, né? Essa talvez seria a primeira motivação dessas pessoas contarem esse problema ou esse fato para Jesus. Mas também existe uma segunda hipótese. Talvez a motivação seria alertar Jesus sobre as atrocidades cometidas por Pilatos contra os galileus. Nesse caso, irmãos, essa informação seria para proteger Jesus, né? Para proteger Jesus de Pilatos, em vez de empurrar para uma nova crise. Mas também não sabemos se essa era a intenção desses informantes. E a terceira hipótese, talvez seria a motivação, né? Seria especular sobre a morte dos galileus como se essas pessoas que morreram tragicamente fossem mais pecadores do que as demais. E essa terceira hipótese, irmãos, talvez seja mais real. Essa tendência era muito forte no imaginário do povo, né? E ainda hoje é. Ainda hoje nós carregamos essas hipóteses conosco. Quando acontece uma tragédia, pessoas são esmagadas. Quando acontecem guerras, coisas pesadas que nós não gostamos de ver nos noticiários, as pessoas começam a julgar automaticamente, né, que essas pessoas que sofreram essas atrocidades, esses massacres, essas pessoas estariam pagando por seus pecados. Então, diante dessas especulações, Jesus aproveita, né, o ensejo não para se envolver com essas questões políticas. Jesus aproveita essas informações que essas pessoas trouxeram a ele, não para se envolver, para condenar Pilatos por sua crueldade, né, nem para defender os galileus que foram mortos lá brutalmente no pátio, no templo. Mas ele pega essas especulações, essas informações, para fazer um alerta aos seus informantes. E esse alerta está ligado a examinar o seu próprio coração e pensar a respeito do seu estado diante de Deus. Jesus aqui, irmãos, ele aproveita a notícia do assassinato para propor um desafio àqueles que consideram esses episódios, né, essas tragédias, como séria pregação de arrependimento. Jesus aproveita essa informação para fazer as pessoas olharem para dentro de si mesmas. E depois de analisarmos o contexto dessa passagem, nós vamos começar a meditar nela agora e vamos tentar tirar alguns ensinamentos dessa passagem. E o primeiro ponto aqui que eu quero discorrer com os irmãos é do verso 1 ao 4, que diz que naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Aí Jesus diz assim: pensai que esses galileus, eles eram mais pecadores do que todos os outros, só por terem padecido essas coisas? E o próprio Jesus responde. Ele diz: não eram. Eu vos afirmo, se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer.
É importante observar, meu irmão, o ensino que Jesus está passando aqui. Diante das tragédias da vida, nós tendemos a falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. É mais fácil falarmos sobre a vida dos outros do que nós enfrentarmos a nossa própria realidade. É mais cômodo pensar que a tragédia que cai sobre a cabeça dos outros é um justo pagamento pelos seus pecados, ou por seus erros. É mais fácil a gente pensar assim do que nós enfrentarmos os nossos próprios pecados. É mais fácil a gente julgar os outros do que julgar as nossas atitudes. E fatos, irmãos, como um assassinato, uma morte repentina, um naufrágio, um acidente de carro, esses fatos estarão nos pensamentos das pessoas. Mas essas mesmas pessoas detestam falar sobre a morte de si própria e sobre suas esperanças referentes ao próximo mundo, ao mundo após a morte, daqueles que vão herdar a vida eterna. Assim é a natureza humana em todas as épocas, e hoje não é diferente. Não existe novidade. No que se refere a assuntos espirituais, as pessoas estão mais dispostas a falar sobre a situação dos outros do que sobre a delas mesmas. Aqui Jesus não está negando a relação entre pecado e punição. Em nenhum momento Jesus diz que eles morreram por causa dos pecados. Jesus só está tentando deixar claro que não é a forma que a pessoa morre que determina se foi por causa do pecado ou se a pessoa peca mais ou não. É importante observarmos isso, irmãos. O Senhor Jesus aqui recusa o argumento de que aqueles galileus, em virtude da desgraça que se abateu sobre eles lá no templo, fossem mais pecadores que outros galileus. Ao contrário da perspectiva da maioria, que volta a olhar para fora quando houve notícia de tragédia pública, Jesus começa a estimular os ouvintes ali a voltar-se para dentro. Ele exorta com seriedade, a considerar a desgraça de alguns como espelho para todos nós. Toda a Galileia ali, por ser impenitente, por ser pecadora, toda a Galileia encontrava-se seguindo para o juízo, seguindo para o julgamento. E eu e você estamos a caminho também disso, do juízo, do julgamento. A pergunta que fica é: essas pessoas assassinadas, elas eram mais pecadoras do que os demais galileus ou habitantes de Jerusalém? O fato dessas pessoas serem vítimas dessa crueldade as colocava numa lista de pecadores mais culpados? Aqueles que morrem em massacre são mais pecadores do que aqueles que são poupados desses massacres? E sabendo que algumas pessoas interpretavam essas tragédias como justiça de Deus, sabendo disso, Jesus afirmou que não havia pecado maior por parte daqueles que tinham passado pelo sofrimento. Não é uma morte trágica que mostra se a pessoa é mais ou menos pecadora, irmão. Não é a morte que define a condição de pecado do ser humano. Se isso fosse verdade, se fosse o tipo de morte que mostrasse o tipo de pecado que a pessoa viveu, o próprio Jesus aqui seria um pecador, porque a morte dele foi horrível, foi humilhante. E nós sabemos que Jesus não teve pecado. Jesus queria desvincular isso da mente do povo. E ao mesmo tempo que Jesus queria mudar a forma como eles enxergavam a morte, Jesus também queria alertar sobre a verdadeira morte do homem. Aquela morte que pode destruir o corpo e a alma. Aquela morte que, sendo feia ou não, sendo justa ou não, será uma morte de juízo eterno. Nessas informações do massacre feito por Pilatos,
Jesus acrescenta o acidente do desabamento da Torre de Siloé. Quando 18 pessoas ali morreram. Seriam essas pessoas mais pecadoras aos olhos de Deus? Seriam mais culpados do que aquelas pessoas que escaparam do acidente? Ainda hoje, irmãos, diante de guerra, diante de terremoto, esse questionamento é feito. Por que alguns morrem e outros escapam? Será que aquelas pessoas que pereceram são mais pecadoras e mais culpadas? Mas Jesus nos traz uma resposta direta. Jesus nos traz uma resposta clara. Ele responde no verso 3. Não eram mais pecadores. Eu vos afirmo. Mas se nós não nos arrependermos, todos igualmente pereceremos. Jesus advertiu seus ouvintes a não fazerem um mau uso destes eventos, dessas situações, e não aproveitarem essa oportunidade como essas pessoas fizeram para censurarem pessoas como grandes sofredores, como se eles fossem considerados grandes pecadores por morrerem dessa forma, sofrerem dessa forma. Aqui Jesus está deixando claro, irmão, que a forma como uma pessoa sofre e morre pode não estar ligada diretamente ao pecado que ela comete. Aqui Jesus nos ensina que esses galileus que morreram e os que foram vítimas lá da Torre de Siloé, eles não morreram tragicamente por conta de seus pecados, por serem mais ou menos pecadores. Uma coisa não tem relação com a outra. Se o próprio Jesus Cristo já afirmou isso, quem somos nós para acharmos explicações nos sofrimentos do próximo? Quem somos nós para acharmos explicações na morte de um irmão? Na morte de um ímpio? O próprio Jesus, que não cometeu pecado, iria morrer uma morte pesada, vergonhosa, e que não estava ligado a pecado, porque ele não pecou. Irmãos, o cristianismo autêntico, ele começa dentro do nosso próprio coração. A pessoa convertida, a pessoa regenerada, sempre vai pensar primeiro a respeito da sua própria vida, do seu próprio coração, dos seus próprios pecados. Um convertido, ao ouvir uma notícia a respeito de uma morte trágica, irmãos, deveria dizer assim: será que eu estaria preparado se tivesse acontecido a mim? Meus pecados estão perdoados? Eu realmente me arrependi? Será que eu não estou carregando pecado algum? Minha consciência está livre? Ao ouvir falar de um homem mundano que vive em excesso de pecado, uma pessoa regenerada diria assim: quem me tornou diferente desse homem? Ou então assim: o que me impediu de estar naquela mesma situação, se não foi a graça de Deus? Nós precisamos parar de olhar mais para a situação externa do próximo e olhar para dentro da gente. Todos nós somos pecadores e culpados, irmãos, independentemente do que nos acontece na vida, independentemente do que nos acontece na morte, independentemente de como vivemos ou de como morremos, todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. O mundo não está dividido entre maiores pecadores e menores pecadores. O mundo está cheio de pessoas culpadas, pecadores que carecem da glória de Deus, que carecem de arrependimento, que carecem de salvação.
Não importa se uma pessoa vive ou como ela morre. Todos são pecadores e culpados de Deus. Não existe pessoas melhores e pessoas piores, pessoas mais merecedoras ou menos merecedoras. Nós não podemos julgar uma pessoa pela maneira como ela morre, pela maneira como ela vive. Aqueles que vivem bem e morrem de forma natural não são menos pecadoras do que aqueles que vivem de forma atribulada e morrem de forma trágica. É esse ensinamento que Jesus está passando a nós. Nós não podemos carimbar as pessoas com esses rótulos. Jesus aproveita o momento para tirar dos nossos olhos essa especulação acerca da vida dos outros e nos faz concentrar a nossa atenção em nós mesmos. Em vez de especular sobre a culpa dos outros, devemos olhar para dentro de nós e enfrentar o nosso próprio erro, o nosso próprio pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3:10 vai dizer que não há justo nenhum. Não há justo nenhum sequer. Você, homem de Deus ou mulher de Deus, não é mais justo ou justa ou menos justo do que um simples iniciante na fé. Você, líder, não é mais justo do que um irmão que cuida do jardim da igreja. A Bíblia é clara quando diz que não há nenhum justo sequer. Nós fomos concebidos em pecado. O Salmo 51, no verso 5, diz isso. Nós pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos quando nos omitimos, pecamos por pensamentos. E todos nós precisamos passar pelo arrependimento. Então, o que me faz julgar o outro? Então, o que me faz esconder o meu erro para divulgar o erro do meu irmão? Meus irmãos, o arrependimento, ele é o único escape da maior tragédia da vida. Em vez de Jesus fazer um discurso contra Pilatos, ou em vez de ele fazer uma defesa das vítimas daquele massacre, ao invés de ele dar uma ênfase às especulações dos pecados das vítimas do massacre, de Pilatos ou do desmoronamento lá da Torre de Siloé, Jesus não fez nada disso. Ele voltou sua atenção para os pecados daqueles que trouxeram as informações. Jesus tinha 1000 motivos, porque ele é Deus, ele conhece. Ele tinha 1000 motivos para falar contra Pilatos, para falar contra os fariseus, contra as pessoas do templo que foram mortas. Mas ele preferiu falar a respeito dos pecados e de arrependimento para aquelas pessoas que trouxeram as informações. E Jesus mostrou ali que se eles não se arrependessem, eles iam perecer igualmente. Aqui, irmãos, Jesus deixa claro que o pecado ele é pior do que o massacre. Aqui Jesus deixa claro que o pecado é pior do que o desabamento. O massacre ou uma queda de uma torre pode produzir morte física, mas o pecado causa a morte eterna, a morte espiritual. Sem arrependimento, irmãos, mesmo em vida, os homens estão mortos. E sem arrependimento, se morrerem na impiedade, vão perecer eternamente. É esse ensino que Jesus está passando àquelas pessoas. E o pecado, ele é a maior tragédia que nós podemos enfrentar. Será que nós já nos arrependemos de verdade?
Será que nós já nos arrependemos de todos os pecados que lembramos, ou lembramos que é pecado, mas não conseguimos nos arrepender ainda? Será que estamos vivendo mentindo para nós mesmos, carregando uma mágoa, carregando uma raiva? Talvez eu e você podemos conseguir esconder isso de pessoas, mas de Deus a gente não consegue. Nós já paramos de julgar os outros, paramos de julgar nós mesmos. Será que nós estamos vivendo como aqueles informantes que levam uma mensagem a Jesus para saber quem pecou mais? Ou será que nós estamos indo a Jesus para pedir perdão? Até o verso 5, irmão, Jesus nos ensina isso. E no verso 6, Jesus começa a introduzir a parábola da figueira. E essa parábola da figueira, ela é uma continuação desse ensinamento. No verso 6, Jesus começa a famosa parábola da figueira. E diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la. E começa essa parábola que traz esse ensinamento tão importante. E aqui, irmão, no verso 6, Jesus começa a passar outro ensino que complementa o ensino anterior. Aqueles a quem Deus dá privilégios espirituais, Deus espera frutos. O texto lido aqui nos apresenta também algumas verdades claras. A vantagem que a figueira possuía, a expectativa do dono em relação a ela. O dono ia nessa figueira há 3 anos pegar frutos. Traz o desapontamento da sua expectativa, porque quando ele ia pegar o fruto não tinha. Traz também a sentença que foi dada a ela, pedindo para cortá-la. E traz a intercessão do viticultor, o pedido daquela pessoa que cuidava. E da mesma forma que Israel era a videira de Deus, plantada por Deus, cuidada por Deus, assim nós somos a figueira de Deus, plantada e cultivada por Ele. Nós ocupamos também uma posição especial, favorecida. Deus, Ele separou Israel dentro das nações. Ele protegeu, abençoou, deu a lei, deu promessa, deu milagres, deu profetas. E de forma igual, a nós Ele nos deu a palavra, nos deu o evangelho, nos deu o Espírito, nos deu a presença, poder. Ele espera de nós frutos espirituais. Ele não se contenta só com folhas. Deus quer frutos. A figueira improdutiva aqui por 3 anos consecutivos, mostrou que era estéril, que não podia dar frutos. E por causa disso ela começou a ser inútil. Ela estava ocupando o solo, atrapalhando talvez outra árvore frutífera de crescer naquele local. A figueira estava tirando força e substância do solo, da terra, mas em troca não estava produzindo. E a ordem foi clara e direta: pode cortar. Existe um juízo imposto, meu irmão, sobre aquelas pessoas que são improdutivas. Existe um julgamento sendo feito àqueles que não produzem frutos, aqueles que sugam as substâncias do solo, mas que não frutificam. Existe um julgamento sendo produzido para as igrejas que não cumprem aquilo que pregam.
Existe um julgamento sendo produzido para aquelas pessoas que professam uma fé teórica, mas não pratica. O machado do juiz está ordenado. Pode cortar. E todos aqueles que precisam dar frutos e não dão serão cortados. É perigoso o estado daquelas pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, recebem os sacramentos, desfrutam da comunhão dos santos e mesmo assim não têm fruto do Espírito. Muitos já foram cortados, outros ainda serão. E nós só não perecemos ainda por causa da misericórdia de Deus e da intercessão de Cristo, irmãos. Nós vemos aqui o evangelho da oportunidade. Uma figueira demora normalmente 3 anos para alcançar maturidade. E se não dá fruto nesse período, é muito provável que não produza mais frutos. Mas nessa parábola aí, a figueira recebe uma oportunidade. Aqui começa a entrar em cena a benignidade de Deus e a mediação de Jesus. Perceba que o viticultor, por causa da intercessão, ele pede para dar mais um tempo, que ele vai adubar. Ele pede para esperar mais um pouquinho, que ele vai cuidar, para que essa árvore dê fruto. Aqui Deus mostra que Ele nos trata com misericórdia e não nos julga como os nossos pecados merecem. Ele esperou 3 anos para a árvore dar fruto. E essa árvore não deu. Mas o viticultor começa a interceder pela árvore. E Ele nos dá mais uma chance. Ele nos traz mais uma oportunidade. E Jesus ele tem escavado ao nosso redor, colocado adubo para que a gente frutifique. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação. Ele enviou o seu Espírito, Ele intercede por nós e já é tempo de nós começarmos a frutificar para Deus. Já é tempo de começarmos a demonstrar pela nossa vida de santidade o nosso arrependimento. E nós não temos o direito de abusar da paciência de Deus, irmãos, da misericórdia dele. Nós vemos aqui uma oportunidade. Assim como Jesus mostra lá do verso 1 ao 5 do capítulo 13. Assim como ele mostra que os erros, que os pecados não estão ligados às tragédias, não estão ligados como a pessoa vive ou como ela morre, mas que todos nós precisamos nos arrepender, senão nós iremos perecer de igual forma. Da mesma forma que ele nos mostra aqui, nessa passagem do verso 6 em diante, Deus já mostra um juízo iminente. Deus já mostra um machado colocado à raiz para derrubar a árvore que não está dando fruto. E mostra um viticultor, aqui representado por Cristo, intercedendo, pedindo um pouco mais de tempo, falando que vai adubar, que vai cuidar dessa árvore para que possa dar frutos. Perceba que já havia 3 anos que essa árvore não estava dando fruto e que provavelmente era estéril, não iria mais produzir. É uma árvore morta. Mas existe um viticultor cuidando. Existe um viticultor, uma pessoa, existe Jesus Cristo adubando essa árvore para que ela produza frutos. Vemos aqui que existe, irmãos, uma oportunidade final. Onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Mas depois do investimento,
depois do adubo, depois de cuidar, se a figueira ainda não der frutos, aí o machado do juízo vai cortar o seu tronco. E qual é a nossa condição hoje? Nós estamos arrependidos dos nossos pecados, estamos olhando mais para o próximo, julgando em relação à vida deles e esquecendo do nosso íntimo. Estamos frutificando espiritualmente? Assim como nós lemos nessas duas passagens, tanto a da árvore que não estava dando fruto, como a das pessoas indo a Jesus para levar uma notícia ruim. Assim como nós ouvimos e lemos hoje, as duas falam de arrependimento, as duas falam de frutos. Talvez na sua vida, para você começar a frutificar mais, precisa liberar um perdão, talvez precisa se arrepender de um pecado, talvez precisa ter um arrependimento genuíno e verdadeiro. Talvez você esteja carregando mágoa e isso está te impedindo de frutificar. Talvez você esteja carregando decepções, entraves na sua vida que está impedindo de dar frutos. Mas Jesus nos chama para olharmos para dentro de nós mesmos, olhar para dentro do nosso interior, cuidar do nosso íntimo. Jesus está adubando a nossa vida, irmãos. Jesus está cuidando, Ele está intercedendo junto ao Pai. Se arrependa dos seus pecados. Busque a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te limpar, que Ele vai te justificar, que Ele vai te perdoar. E que depois do arrependimento você e eu, com mais tranquilidade, com mais amor, com mais alegria, a gente vai conseguir frutificar mais. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra dessa sexta-feira, irmãos. Vamos ouvir um louvor e nós já voltamos com a oração final. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte
Amém, meu irmão e minha irmã. Estamos voltando para a oração final. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai amado, obrigado por teu ensino. Obrigado por nos mostrar aquilo que devemos ser e fazer todos os dias. Obrigado por nos ensinar com amor, nos conduzir pela mão todos os dias, meu Pai. Mesmo sabendo que somos seres errantes, que somos cheios de pecado. Obrigado por estar cuidando de cada um de nós, não só com a vida material, mas também com a espiritual, por estar nos ensinando verdades eternas. Eu agradeço pela vida, irmão, de cada ouvinte, de cada pastor, de cada apresentador da rádio. Agradeço pela vida dos meus familiares, dos meus filhos, da minha esposa. Que o Senhor possa, de acordo com a sua vontade, nos proteger de todo mal e nos fazer fortes diante das dificuldades. Peço, meu Pai, que essa palavra dada aqui hoje possa ser plantada com profundidade em nossos corações para vir a dar frutos. Não permita que eu seja uma árvore estéril. Não permita que sejamos julgadores, juízes do nosso próximo, dos nossos irmãos, mas ensina-nos a ter o amor, a ter o teu amor, a ter a tua misericórdia todos os dias. Nos ensina a ser mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Abençoe o nosso fim de semana. Nos proteja de todo o mal, do mundo espiritual e do mundo físico. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.